essa conduta do Alexandre de Moraes, corroborada com esse conglomerado de amigos aí da primeira turma, é impressionante, né? Porque é uma decisão absolutamente atécnica, ou seja, não é jurídica, é uma decisão política, é uma decisão da bilis. Moraes age com o intestino, ele não age de acordo com a lei. O juiz não pode utilizar a pessoalidade numa decisão, ele não pode dar opinião, ele tem que simplesmente aplicar a lei. E que lei? A lei alexandrina, a lei dele, da cabeça dele, né? Então, o que eu posso dizer disso? Tudo isso que está acontecendo é o reflexo do que a gente já sabe da ditadura do Poder Judiciário, da ditadura do Alexandre de Moraes, que cooptou todos os membros da primeira turma, boa parte dos demais, e também o PGR, que é o seu cachorrinho de estimação, o seu assessor. A PGR não tem procurador-geral, tem um assessor do Moraes lá dentro para fazer o que ele manda, o que ele pede. Prova disso, a manifestação pela prisão a 1h15 da manhã, 1h30 da manhã. Isso é um absurdo, isso é a prova cabal. E aí eu fico impressionado com esses senadores que reconduziram esse sujeito à PGR. Pelo amor de Deus, é muita falta de bom senso. Falta agora aprovar a indicação do office boy da Dilma. Então, assim, nós temos um Senado covarde, um Senado um presidente do Senado que é prevaricador nato, ele viola as suas funções, e uma Câmara dos Deputados também inerte. O que tem que fazer agora? Foi feito aí um anúncio de que vai parar a Câmara até que seja aprovada a anistia, é o que tem que ser feito. Gente, a pacificação do Brasil passa pela aprovação da anistia ampla, geral e restrita. Não é mais possível tensionar essa corda institucional que está sendo feita pelo Moraes e os seus cúmplices da primeira turma, todos cometendo crime de responsabilidade. Está lá na lei do impeachment. E aí vem o Senado, omisso, covarde, reconduz o Gonê. E ainda fica sentado ali em cima o senhor Alcolumbre, um prevaricador nato, dos pedidos de impeachment. O Moraes já tem mais de 45. Inclusive, semana passada, o Eduardo Talhaferro encaminhou um pedido de impeachment e até hoje não recebeu o número do protocolo, para você ver o grau de comprometimento desse Senado Federal com a falta de institucionalidade no Brasil. Então, os responsáveis, acredito que todos serão punidos. E essas informações aqui na América são muito mal vistas. Esse ato do Moraes, desnecessário, humilhante, no dia 22, é sadismo, é psicopatia pura, Mariana. Então, o que a gente espera? Espero eu colaborar com essa ampliação e endurecimento das aplicações de sanções, não apenas ao Moraes, que merece muito mais, mas também ao Dino, ao Zanin, né? A Carmen Lúcia e Gilmar Mendes e todos que estão ali segurando as costas do Alexandre de Moraes para poder praticar todos esses crimes. Moraes, você está sendo criminoso, tortura, sequestro, cárcere privado, humilhação, perseguição, calúnia, denunciação caluniosa. Eu posso enumerar aqui quase o Código Penal inteiro que esses sujeitos e seus cúmplices estão fazendo. Então, assim, espero muito estar contribuindo aqui para poder denunciar essas condutas criminosas. E isso que estão fazendo com o Bolsonaro é tortura literal do que está na lei. Se você pegar a lei 9455 de 97 e ler o artigo 1º, configura-se crime de tortura. Leia, que você vai entender o que eu estou falando. Doutor Paulo, a reação imediata da população, muita gente está com medo desse estado de terror que foi implementado pelo ministro Alexandre de Moraes, decorrente de tantas decisões ilegais. Inclusive, o senhor advoga para várias dessas vítimas desse sistema opressor que se instalou no país. O que o senhor acha? As pessoas meio desesperançosas, achando que, olha, as sanções da Lei Magnitsky surtiram um pouco efeito, essas sanções contra as autoridades americanas. O que o senhor acha que pode ser feito para tentar, de alguma maneira, reverter esse estado de ânimo da população brasileira? Olha, Fred, ali no dia 8 de janeiro, eles armaram o 8 de janeiro justamente para tirar esse poder popular de manifestação. Ali foi. Eu mesmo comentei com amigos na época que, olha, aí eles estão dando um recadinho: se você abrir o bico, nós vamos te prender.
É ali no 8 de janeiro, eles fizeram esse 8 de janeiro para poder fortalecer a narrativa e afastar qualquer possibilidade de enfrentamento desse sistema. Eu só quero ler para você o artigo 359-T do Código Penal, que é importante que você que está assistindo aí conheça, para você entender que eles praticamente revogaram esse artigo. Os artigos 359L, M, N, ou seja, todos aqueles que eles utilizam para poder condenar as pessoas do 8 de janeiro por tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, com estilingue, com Bíblia. Então, eu quero ler para você entender a canalice dessa gente. O quanto eles estão, o quanto também a população é desinformada, Fred, e não entende o direito que tem na mão. O Martin De Luca publicou no seu Twitter e falou, olha, não adianta só o Trump fazer, vocês aí do Brasil têm que fazer por merecer. Né? Não adianta. Quem está no Brasil, nós que somos os responsáveis para poder fazer essa mudança. Então, o que diz o artigo 359-T de Tatu? Não constitui crime previsto neste título. Esse título é o título dos Estados de Direito, da vida, da tentativa de abolição, é isso que eles utilizam aí. Não constitui crime previsto neste título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, diga-se STF, diga-se Câmara, diga-se Senado, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer forma de manifestação política com propósitos sociais. Então, se você for para a rua manifestar, você tem amparo nesse artigo 359. Não daquela forma de vândalos destruírem o patrimônio público. Eu não sou a favor disso, nunca fui. Agora, a individualização da conduta que foi ignorada por PGR, que é o assessor do Moraes para assuntos lá do STF dentro da PGR, e os seus procuradores e afins, e o próprio Moraes, é uma vergonha, porque inúmeras pessoas sequer estavam ali e foram condenadas a 14, 17 anos de prisão. Então isso tirou, Fred, tirou essa força popular da manifestação, foi um recado dado, mas eu quero deixar o recado que tem o artigo 359-T. Mas como é que a gente vai enfrentar esse sistema? É dentro de casa, no Twitter, nas redes sociais? Não, é na rua. O político, o povo na rua estremece a nação. Então esse é o objeto, né, desse grito de alerta. E eu estou aqui para denunciar esse sujeito, violador de prerrogativas de advogados, violador de direitos humanos já sancionado, para poder ampliar essas punições, não apenas a ele, mas todos os agentes públicos que estão em conluio, e aí inclui os membros da primeira turma, alguns demais outros ministros, e também presidente do Senado, presidente da Câmara, próprio presidente da República, não precisa nem dizer o que é a conduta dele, a gente sabe da índole. Então, Fred, o 8 de janeiro foi essencial para calar a população brasileira, infelizmente. E agora, para levantar esse gigante, haja trabalho, viu? Eu estou aqui nos Estados Unidos fazendo a minha parte e vou agir e vou atuar de acordo com a minha consciência, de acordo com a lei, até porque o artigo 359-K diz que você denunciar crimes para autoridades estrangeiras, você não comete nenhum tipo de crime. Não tem o dolo de cometer um crime. Na realidade, você está denunciando um crime. Foi o que o Eduardo fez, foi o que o Talhaferro fez, todos fizeram. E estão sendo aí massacrados por essa mídia PIX e esse Congresso omisso, incompetente e de 4 para o STF. Doutor Lucas Saba, aqui de São Paulo, um prazer falar com o senhor de novo. Doutor, o senhor, na sua resposta, queria pegar um gancho, o senhor falou que está fazendo a sua parte, né? Queria saber dos seus colegas advogados e, sobretudo, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, uma instituição centenária que muitas das vezes foi bem presidida, ajudou com diálogos difíceis entre a sociedade civil e políticos, etc. Mas já há alguns anos, eu diria até décadas, está ali abandonado na mão de pessoas que levam a parte ideológica à frente. E nós vemos em vários desses processos, por exemplo, o caso agora dessa questão do suposto golpe de Estado, o advogado, o colega do senhor, Jeffrey Schickini, por exemplo, foi destituído, o que nunca havia ocorrido desde 1988, desde a nova Constituição, ou seja, o juiz escolheu quem faria a sua defesa, depois voltou atrás,
temos também a questão que boa parte dos advogados sequer tem acesso a todos os autos e mesmo assim os processos são atabalhoados. Queria saber do senhor, tem algum grupo de advogado que pensa em cobrar a OAB, porque isso acaba tendo um peso maior do que cada advogado ali dentro do seu escritório individualmente? Olha, Lucas, boa pergunta, porque hoje nós temos uma OAB covarde, e eu digo o Conselho Federal da OAB. Tem um presidente que é covarde, e seus demais diretores são covardes também. Por que que eles são covardes? Porque eles colocam o interesse pessoal deles à frente do interesse da advocacia. Como assim, Paulo Faria? O interesse pessoal de cargos, de conchavos políticos, ou seja, a OAB hoje, federal, é um tribunal político, é um órgão político, é um puxadinho do STF. Infelizmente, o STF cooptou toda a diretoria da OAB, acabou com a instituição, omissa. A instituição OAB hoje é zero na defesa de prerrogativas. O que ela defende? Seus próprios interesses, não da instituição, mas dos diretores que estão ali fazendo conluios, conchavos, para poder se beneficiar desse sistema podre, em detrimento da advocacia, que eu denuncio, vou denunciar de novo aqui. A OAB está omissa na violação de prerrogativas, omissa. E isso reflete na advocacia, no próprio exercício. Eu faço parte de um grupo absolutamente ínfimo, dentre 1.400.000 advogados, dá para contar nos dedos da mão. Conte aí, Chiquini, Sebastião Coelho, Paulo Faria, quem mais está aí enfrentando o sistema? Quem mais, gente? Conte aí no dedo. Então, para vocês verem que esses caras da OAB, essa diretoria, fez calar toda a classe de advogados, porque os advogados hoje têm medo. O próprio doutor Eduardo Cantz, que estava na defesa do Eduardo Talhaferro, teve um inquérito aberto porque ele questionou provas, ilicitude de provas. E aí ele foi incluído no inquérito. E a OAB o que fez até hoje? Nada. Eu já denunciei o Moraes inúmeras, centenas de vezes. Pelo contrário, a OAB vem me perseguir. O Moraes manda a OAB Nacional, manda ofício, a OAB Nacional aciona a OAB-DF e aí ela vem para cima de mim. Eu estou respondendo a 2 processos éticos na OAB-DF e um na OAB Goiás. Por quê? Por conta dessa perseguição que esses cidadãos estão fazendo contra os advogados que se voltam contra essa aberração que está sendo feita. Mas eu digo, eu não nasci com a OAB e não vão me calar. Não vão. Podem tentar, se quiser caçar meu OAB, caça. Eu não vou me calar. Então, agora vamos me caçar por quê? Porque eu estou defendendo o Estado de Direito? Você sabe por quê, Lucas, que eu ganhei um processo ético disciplinar? 2, aliás. Porque eu exigi acesso aos autos. Comuniquei ao OAB, o OAB não fez nada. E aí, a minha insistência provocou a ira do Gonê, amigucho do Moraes, e ele, não, ele te ofendeu, ele foi muito ofensivo, manda para o Tribunal de Ética da OAB. Aí mandou para a OAB Nacional, o Betinho Simonetti, que é o capacho do Moraes, mandou ao OAB-DF, que também lá tem outro capacho, para poder me perseguir. Então, é um conjunto de capachos, PGR, OAB, demais instituições, Senado, Câmara, que está todo mundo na mão desse sujeito. E aí nós que nos levantamos somos prejudicados. Acabei de ser destituído de um processo ilegalmente aí no Rio de Janeiro, num processo da Antônia Fontinelli. Acabei de ser destituído por um juiz que tem os mesmos atributos do Moraes. É impressionante como o padrão Moraes de ser já ultrapassou, já está na primeira instância. Isso é inadmissível. E aí, o que eu fiz, acionei a OAB Goiás e a OAB do Rio de Janeiro para poder tomar providências contra esse juiz, porque ele não pode escolher, como ele fez com o Chiquini, esse juiz de primeira instância fez comigo. Eu nunca fui destituído em nenhum processo na minha vida. Isso é uma ofensa à minha honra profissional. Isso é inadmissível, jamais vou aceitar que façam isso comigo, com qualquer outro advogado. Inclusive, faço parte da comissão lá do Sistema de Defesa dos Prerrogativos da OAB Goiás. Então, por isso, eu tenho a obrigação e o dever de defender as prerrogativas. Eu defendo as prerrogativas da advocacia. Agora, a OAB Nacional defende o seu umbigo, os seus interesses e os conluios e conchavos
que eles fazem. E é por isso, Lucas, que a advocacia está lá no brejo, lá na lama, por conta desse conluio, desse agir em desconformidade com o Estatuto da OAB, desviando a finalidade e atuando na defesa de seus próprios e escusos interesses. É lamentável o que a OAB Nacional tem feito, lamentável, totalmente cooptada pelo Alexandre de Moraes. Doutor Paulo, daqui a pouco a gente vai receber aqui no Sem Rodeios o Martin De Luca, advogado do Donald Trump. E até o Fred já te questionou um pouco sobre isso, né? Sobre o que pode fazer as pessoas quererem ir para as ruas e tudo mais, diante de tudo isso que está acontecendo. O Martin De Luca chegou a dizer, né, que ainda os Estados Unidos têm muito a revelar em relação ao Brasil, tem essa preocupação em relação ao Brasil, mas precisa que o povo vá para as ruas. Aqui nos nossos comentários tem gente dizendo, olha, o povo precisa se mexer, o povo precisa ir para a rua mesmo, mas tem gente também dizendo, como tive aqui a Ana, que disse, estamos cansados de manifestação e terminar em vão. Fred já questionou, né, sobre o que pode levar as pessoas para as ruas, mas eu gostaria que o senhor falasse sobre o que tem feito as pessoas terem cada vez mais medo, inclusive, de ir para as ruas. E não digo só ir para as ruas, mas de se manifestar nas redes sociais, de fazer uma publicação, porque veja, como a Flávia Magalhães, que o senhor defende, né, por conta de uma publicação, olha toda a perseguição política que ela está sofrendo, né? Então, quanto o 8 de janeiro e todos os outros eventos aí, especialmente desde 2019, tem feito as pessoas terem medo de se manifestar e dar a opinião sobre esses abusos. Olha, Mari, a explicação para isso é a censura que nós estamos vivendo, é o estado de exceção, esse poder judicialesco aí. Na realidade, eu entendo que o STF nunca foi poder judiciário, é um poder político. Tanto é que os ministros são indicados politicamente. Por isso que tem que acabar com essa indicação política. O ministro do STF tem que ser eleito. Se ele for eleito, aí ele vai mudar. E outra, ele tem que ser jurista. Ele não pode ser simplesmente... ele tem que ser jurista de carreira. Eu entendo que os ministros do Supremo têm que ser juiz de carreira, não advogado. E aqui eu não estou defendendo, eu não estou falando que eu não estou defendendo a minha categoria, mas, poxa, o que os advogados lá do STF estão fazendo em prol da advocacia? Nada. Pelo contrário, o Zanin mandou recolher os celulares dos advogados lá no julgamento, quando foi presidente. Isso é conduta de um ex-advogado? Ah, pelo amor de Deus, as pessoas parecem que quando chegam ali tomam aquela água turva, aquela água demoníaca e se transformam. Olha o que aconteceu com o terrivelmente evangélico aí defendendo o Jorge Messias para ser ministro do Supremo. Pelo amor de Deus, que é isso que nós estamos vivendo? Então, esse conjunto, Mari, de situações, desde o 8 de janeiro, aliás, você sabe onde começou tudo isso? Começou com o inquérito 4781, lá dia 14 de março de 2019. E sabe qual foi o pontapé inicial para impor esse medo na população, essa censura? Chama-se Daniel Lúcio da Silveira, prisão, 16 de fevereiro de 2021. Ali abriu-se a porta do inferno, porque se eu posso fazer isso com um deputado federal protegido pelo artigo 53 da Constituição Federal, eu posso fazer isso com qualquer pessoa, qualquer, mesmo que essa pessoa não tenha foro de prerrogativa, porque agora o STF está julgando pipoqueiro, padeiro, cabeleireira, vendedor ambulante, mendigo, ou seja, o STF virou uma delegacia de quinta categoria, daquele rincão do centro do Nordeste, lá onde tem aquela seca imensa, que nem o chique-chique sobrevive. Então o STF hoje é uma delegacia de polícia desse rincão e está violando completamente o ordenamento jurídico. Hoje a insegurança jurídica no Brasil chama-se Supremo Tribunal Federal. E o maior violador de leis do Brasil, o ditador, é Alexandre de Moraes, um criminoso que tem que estar preso. E tem que estudar o caso dele, porque é psicopatia misturado com sadismo e tudo mais, tem que ir para a camisa de força. E isso as pessoas não enxergam, porque o Poder Judiciário não é isso aí. O Poder Judiciário foi criado para poder aplicar a lei. O STF foi criado para poder interpretar a Constituição e não para funcionar como vara de execução penal, como delegacia de polícia. Não é isso. Eles desvirtuaram completamente. E aí calou-se toda essa população. Começou em 2019, dia 14 de março. Passou pela prisão do Daniel Silveira e o 8 de janeiro sacramentou, Mari,
toda essa tortura, toda essa censura que nós estamos vivendo. E aqui eu só relembro que o Marco Aurélio disse, tempos atrás, que ele não via tanta perseguição assim, ele nem na época do regime militar tinha tanta perseguição quanto agora. Para você ver que o AI-5, o AI Moraes, o imoral AI-5 atual é o Alexandre de Moraes. E isso porque, coincidentemente, o Alexandre de Moraes nasceu dia 13 de dezembro de 68, o dia da instituição do ato institucional número 5. Ou seja, coincidência? Não. Eu acredito que o Coisa Ruim deve ter programado isso, não é possível. Então, para poder finalizar, eu entendo que o medo hoje da população se dá desde a abertura do inquérito, a prisão do Daniel Silveira e também o 8 de janeiro, que eles armaram. O 8 de janeiro foi uma trama, uma farsa armada para poder calar a população. É por isso que a população tem medo, mesmo tendo o artigo 359-T à sua disposição e eles ignorarem completamente. Tanto é que condenaram as pessoas por tentativa de abolição do Estado de Direito a 14 a 17 anos de prisão, mesmo existindo uma previsão legal que afasta qualquer ilicitude de manifestações, agora até a manifestação religiosa que o demoníaco Alexandre de Moraes está impedindo e classificando como ato de insurgência ou patético, como ele mesmo disse. Então, essa é a minha opinião, mantenho e ratifico tudo que eu falei, Mari. Olá, eu sou a Rossana Bittencourt, da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece o nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada!